Testando. Um, dois, três. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do HV Notes. HV Notes. Bill Gates tem Bill Notes, Hiller tem Hiller Notes. Hoje nós vamos falar... Pera um pouquinho. Se você ainda não sabe por que é importante aprender linguagem de programação e automatizar as coisas do trabalho, provavelmente é porque você odeia seu trabalho. Você faz as mesmas coisas repetidas vezes, todos os dias, com seu chefe te enchendo o saco, tá? Se você quer passar a gostar do seu trabalho, implementar rotinas automatizadas e ter mais tempo livre, se inscreve no canal, deixa um like, comenta e pede coisas que são importantes para você. Pessoal, eu tinha falado para vocês sobre a diferença entre a interface via linha de comando e a interface via gráfico. Tá, vamos lá. O porquê que isso é importante? Por que você precisa usar a linha de comando se, tudo é bem bonito aqui na tela, tem uma porção de gráficos aqui, não faz sentido usar a linha de comando. Tá, eu vou falar uma coisa para vocês que é minha experiência pessoal. Pessoas podem concordar, pessoas podem discordar, deixa o like ou o dislike, não esquece. Enfim... Quando você utiliza a linha de comando, você necessariamente tem que saber o que você está fazendo. Então você precisa ter mais foco nas coisas que você está fazendo. Por exemplo, eu quero chegar até algum arquivo. Eu preciso saber onde eu estou, eu preciso saber para onde eu vou, eu preciso saber exatamente o passo a passo que eu estou desenvolvendo. Agora, no gráfico, às vezes você está aqui, ó, viajando aqui, pensando, caramba, o que eu vou fazer, onde eu vou clicar, ou é aqui, e você está pensando em outra coisa, você não está 100% concentrado no que você está fazendo. Então, o que eu sugiro? Aproveita um pouco dos dois, não precisa nem ser totalmente via linha de comando, nem totalmente gráfico. Faz um pouco dos dois. Se você acha que você precisa um pouco mais de foco, tenta desenvolver as coisas, o passo a passo via linha de comando, pensar o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer, o que eu preciso abrir, qual software eu vou usar. Então essa é a vantagem. Não deixa que você fique totalmente 100% uma coisa ou 100% outra. Aproveita os dois. Show? Agora vamos para o Nano. O que é o Nano? Tá? Às vezes... você vai estar utilizando um servidor remoto, às vezes você vai estar num cloud e você não vai ter a conveniência da interface gráfica que você está tendo agora na sua máquina, tá? Então você vai precisar utilizar algum editor de texto que seja natural daquele ambiente, tá? Para o Linux, que é onde a maioria dos servidores roda, você vai usar o Nano, talvez Emacs e talvez Vim, tá? Beleza, vamos começar pelo Nano, que é o mais fácil dos três, que é o que tem a curva de aprendizado mais baixa, tá? Então, vamos supor que a gente esteja num servidor, tá? Então, a gente precisa saber onde a gente está, novamente, trazendo aquele conceito que eu disse para vocês há pouco tempo atrás, de saber o que está fazendo, senão não adianta nada. E a gente vai para o meu desktop, tá? Para o meu desktop, eu preciso saber quais arquivos eu tenho nele, então, vamos dar um list aqui, tá? Eu criei uma pasta chamada Nano, essa pasta está bem aqui, tá? Para acessar ela eu vou dizer cd change directory para o Nano, tá? Se eu der print work directory aqui, ele vai me dizer, Hiller, você está na pasta do Nano. Vamos ver os arquivos que eu tenho no Nano, tá? Eu já coloquei um arquivo para vocês chamado random.txt. A gente precisa abrir esse arquivo, como que a gente faz, tá? Uma dica interessante aqui de linha de comando, tá? Se eu quiser saber o que tem desse arquivo sem precisar necessariamente abrir, eu posso usar um comando chamado cat, tá? E vou utilizar o nome do arquivo, tá? Seguido. Aqui, vocês podem dar tab, tá? Que ele já completa para você. Vou dar enter, ele aparece aqui mais ou menos o que tem. É um arquivo de texto normal, eu joguei um monte de texto aí, mentira, peguei do modelinho aqui já pré-existente para copiar para vocês. Então vamos supor que eu queira editar isso seja um script, um código em Python, um código em PHP, um código na linguagem que você quiser. Eu quero editar isso. Como eu faço? Vou dar um clear aqui só para sair, mais uma demonstração de comando para vocês. Então eu vou dizer nano e o nome do arquivo. Quando apertar enter, ele vai entrar nesse editor totalmente rudimentar, tá?
ele tem algumas vantagens e eu vou demonstrar para vocês agora. Então vamos supor que eu não tenha assistido os vídeos do HV Notes, aproveite e se inscreve no canal. Eu vou lá, vou clicar aqui e vou tentar dar Ctrl C e vou dar Ctrl V aqui embaixo, que é o que eu faço. Ó, não está colando. O que aconteceu? Gente, é completamente diferente o ambiente do Nano e o ambiente que você está acostumado. Os comandos são diferentes, tá? Então, por isso que é importante você saber pelo menos o básico para daí você começar a trabalhar com ele e ganhar agilidade, tá? Por que bom, eu falei que, por exemplo, o Vim, ele é muito utilizado, dá muita agilidade. Porque se através dos atalhos aqui, tanto no Nano, quanto no Emacs, quanto no Vim, você consegue fazer as coisas muito rápido. Então vamos supor, eu quero copiar essa linha aqui. Eu já copiei, eu vou até aqui embaixo, por exemplo, nem usei atalho para chegar lá, e vou dar um Ctrl U, eu copiei uma linha inteira, tá? Ou então vamos supor que eu estou no começo dessa linha aqui e eu quero ir para o final. Eu vou lá para o final da linha. Eu quero voltar para o começo da linha, eu vou para o começo da linha. Tudo isso utilizando os atalhos do teclado. Vou mostrar primeiro a cara do Nano para vocês, tá? Eu continuo na mesma pasta Nano, continuo com aquele mesmo arquivo random, só que agora ao invés de acessar esse arquivo, eu vou só digitar Nano, que ele vai abrir o editor para mim, tá? Então, essa é a cara do Nano. Aqui a gente tem a demonstração dos atalhos, que a gente vai falar dele já já, mas eu queria primeiro que vocês olhassem para essa tarja branca aqui. Tá? Essa tarja branca ela sempre vai me dar 3 informações. 3. 1, 2, 3. Uma no canto, uma no meio e uma na lateral direita. Uma na lateral esquerda, no meio e lateral direita. Na lateral esquerda, a gente tem a versão do editor que a gente está utilizando. Tá? Então a gente está usando o GNU Nano 4.8. Aqui a gente tem o nome do arquivo. Como a gente só abriu o Nano, a gente não abriu um arquivo existente, ele está dizendo para mim que é um new buffer. Significa que eu vou ter que salvar esse arquivo no final da edição, obviamente. Aqui no canto direito, a gente vai ter sempre 2 status. O status congelado, que é não modificado, e o status modificado. Tá? Se vocês notarem aqui, olha, segundo vídeo, vocês vão notar que ele já implementou essa alteração de status para modified. Significa que eu alterei o meu arquivo do estado original e fiz alguma alteração. Beleza? Então, primeiras 3 informações são essas para você entender. Esse modifier é legal porque se você estiver usando o Atom, por exemplo, quando você faz uma edição no arquivo, ele deixa uma bolinha. Eu vou mostrar para vocês aqui que ficou legal, olha. O Atom é um outro editor de texto, tá, gente? Eu só estou mostrando para vocês por fim de, conveniência mesmo. Ó. Se eu fizer qualquer edição aqui, você vai ver que ele vai acionar uma bolinha azul aqui. O que significa essa bolinha azul? A mesma coisa que o Nano está te mostrando aqui, que esse arquivo foi modificado da última versão que você tinha salvo para agora a que você está vendo. A segunda coisa que vocês têm que saber, porque assim, se eu entrei no editor de texto, se eu não souber nenhum atalho, eu não consigo sequer sair dele, tá? Então, vocês vão notar que a gente precisa de 2 coisas para utilizar qualquer atalho, tá? Aqui na barra, no canto, na parte inferior da tela, né, você vai notar que eu tenho sempre jogo da vovó, seguido de algum chapéu da vovó, seguido de alguma outra tecla, e eu tenho o M maiúsculo seguido de alguma tecla. Tá? O que é o chapéu da vovó? É a tecla Ctrl. Tá? Qual a diferença entre os dois? O M é a meta key. Tá? Isso pode mudar de teclado para teclado, mas na maioria dos teclados é o ESC. Tá bom? Se você está utilizando de repente Mac, dá uma olhadinha qual é a meta key do seu teclado. Tá? Mas para os teclados normais, a gente vai utilizar o ESC. Qual a diferença entre os 2 comandos? O Ctrl eu vou sempre utilizar ele de maneira pressionada. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a gente queira buscar ajuda, que é chapéu da vovó G. Eu vou segurar o Ctrl e apertar G, e depois soltar o Ctrl. Tá? Então a gente utilizou esse atalho. Chegamos na tela de ajuda, queremos sair dela. Como é que eu faço? Vamos olhar o atalho aqui. Chapéu da vovó, X. Então, seguro o Ctrl e aperto o X. Soltei o Ctrl.
Diferente do M. Por quê? O M eu vou apertar uma vez só, tá? Então vamos supor aqui que eu queira, sei lá, vou copiar esse texto aqui, tá? Eu vou apertar, você está vendo que para copiar texto é M6. Então o que eu vou fazer? Eu vou até aqui, vou apertar ESC, que é meta aqui, que é o M6. Ele vai automaticamente pular para outra linha, tá? Uma vez que eu copiei, eu quero colar o texto, então paste text. O que eu vou fazer? Eu vou numa outra linha e vou lá, chapeuzinho da vovó, eu sei que é Ctrl, vou segurar Ctrl e apertar U. Olha, colou. Então a gente já sabe, a partir dessas duas teclas que são importantes para executar qualquer atalho, como é que eu faço para copiar e colar. Beleza? Mas não é só isso. Ah, beleza, agora eu sei os dois comandos, estou apto. Realmente, você está apto, mas vamos lá fazer o básico para a gente poder entender o mínimo possível para começar a usar o Nano e depois disso, tutorial na internet, para você verificar quais são os atalhos mais legais para o seu uso e para o que você precisa. Beleza?